Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é campo elétrico. Apenas conceitos básicos nessa aula. Então, vamos lá nos primeiros conceitos sobre campo elétrico. Eu sempre gosto de comparar o campo elétrico com o campo gravitacional, porque é mais fácil para o aluno compreender. Campo gravitacional é uma região ao redor da Terra onde ela consegue exercer influência. O que é exercer influência? Onde ela consegue atrair esse objeto, esse corpo. Se você abandonar um corpo na superfície, próximo à superfície da Terra, esse corpo será atraído. Se ele estiver fora do que a gente chama de campo gravitacional, que é essa região, ele já não é mais atraído. O que nós temos que saber é o que é o campo gravitacional. Então, é essa região ao redor da Terra, onde ela consegue atrair um corpo. O campo elétrico é quase a mesma coisa, só que nós temos agora uma carga gerando o campo. Vou colocar, por exemplo, positiva, mas poderia ser negativa. Uma carga Q. Então, vai ter uma região ao redor dessa carga, onde ela consegue exercer influência. Então, se dentro dessa região que eu desenhei aqui, eu colocar uma carga, por exemplo, positiva, é uma carga de prova, é um Qzinho. Como está dentro do campo elétrico, essas duas cargas vão se repelir. Então, vai surgir uma força aqui, que é a força elétrica, que a gente pode obtê-la usando a lei de Coulomb. Se eu colocar dentro dessa região uma carga negativa, positiva e negativa se atraem. Então, essa carga negativa, ela será atraída pela carga que gera o campo. Então, a carga de prova, ela serve para provar se existe ou não o campo elétrico naquele ponto. Então, eu ponho a carga, teve força? Tem campo elétrico. Pus a carga, não tem força? Não tem campo elétrico. Se eu colocar uma carga aqui fora do campo elétrico, nada vai acontecer com essa carga. Nenhuma força vai atuar sobre ela. Se eu coloco uma carga aqui negativa fora do campo elétrico, nenhuma força vai atuar sobre ela. Então, só vai ter força se houver campo elétrico. Quando uma carga de prova é colocada dentro de um campo elétrico, uma força passa a atuar sobre essa carga. Pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão. Vamos colocar aqui como exemplo, a carga que está gerando o campo é uma carga positiva. Essa região aqui é o meu campo elétrico. Então, é nessa região que essa carga consegue exercer influência. Então, se eu colocar uma carga de prova dentro dessa região, ela consegue repelir ou atrair. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma carga de prova positiva. A carga que gera o campo, a gente usa o Q maiúsculo. A carga que a gente coloca para testar se existe ou não o campo elétrico é chamada carga de prova. Olha o nome, carga de prova. É para provar a existência da carga naquele ponto. Então, imagine que eu coloquei aqui uma carga positiva, gerando o campo, e uma carga de prova positiva. Como essa carga de prova está dentro do campo elétrico, essa carga ela vai sofrer influência da carga Q maiúsculo. Como as duas são positivas, elas vão se repelir. Então, vai ter uma força de repulsão. Essa força ela vai depender do campo elétrico e da carga. Ao invés de colocar uma carga positiva, se a gente coloca uma carga negativa, também está dentro do campo elétrico. Vai surgir uma força agora de atração, porque as cargas têm sinais contrários. Outra forma de você compreender é associar com o campo magnético. Campo magnético é aquele campo gerado por um ímã. O ímã ele atrai um pedaço de ferro se ele estiver dentro do campo magnético. Você colocar um pedaço de ferro muito longe do campo, do ímã, ele já não consegue atrair. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, como que a gente vai determinar o campo elétrico num ponto? Força que está atuando, dividido pela carga de prova. Lembrando que tanto campo quanto força são grandezas vetoriais. Se tiver dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo só explicando a diferença de grandezas escalares e grandezas vetoriais. E qual vai ser a unidade de campo elétrico? E qual será a unidade de campo elétrico? Quando a gente quer falar de unidade, a gente coloca a grandeza dentro de um colchete. Então, unidade de campo elétrico vai ser, se campo elétrico é força sobre carga, a unidade de campo elétrico vai ser a unidade de força sobre a unidade de carga.
Unidade de força no sistema internacional é o Newton. Unidade de carga no sistema internacional é o Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Campo elétrico de uma carga pontiforme. Primeiro, o que é uma carga pontiforme? É uma carga cujas dimensões são desprezíveis. Então, nós vimos que o campo elétrico, ele é a força sobre a carga de prova. Vimos também que a lei de Coulomb, ela é K, que é a constante eletrostática, é um valor tabelado, depende do meio. Uma das cargas, que eu vou chamar de Qzão, que é quem está gerando o campo. A outra carga, que é Qzinho, dividido por D ao quadrado, que é a lei de Coulomb. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa força, essa equação, e substituir aqui, para a gente encontrar o campo elétrico não mais em função da força elétrica, mas em função da carga de prova. Então, o E, que é o campo elétrico, vai ser, no lugar da força, eu vou pôr K, Q, Qzinho, sobre D ao quadrado. Essa é a força. Só que tem um Q no denominador, vezes Qzinho. Posso cortar Qzinho com Qzinho. Então, meu campo elétrico pode ser obtido da seguinte maneira. K, constante eletrostática, Q, a carga que gera o campo, distância ao quadrado. O que a gente observa aqui? Que a gente não tem mais o Qzinho. Então, eu tenho aqui uma carga, um Qzão, e de posse do valor dessa carga, do K, que é constante eletrostática, que depende do meio, e da distância, eu encontro o campo elétrico. Isso significa que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. Então, se ela estiver lá ou não, o campo elétrico ele existe. O campo elétrico e a distância são inversamente proporcionais. O que significa isso? Quanto maior a distância, menor vai ser o campo elétrico. Quer dizer que se eu for me afastando dessa carga aqui, ó, o D vai ficando maior. O campo elétrico ele vai diminuindo, o que faz todo sentido. Volta a comparar com o campo magnético. Se aqui fosse um ímã, quanto mais próximo do ímã, maior vai ser o campo magnético. Quando você vai se afastando, essa força vai diminuindo e o campo vai diminuindo. Aqui, ó, o campo elétrico independe da carga de prova. Por convenção, quando a carga é positiva, olha essa aqui, ó, o campo elétrico ele é saindo. Olha, carga negativa, o campo é entrando. E quando eu estava no ensino médio, meu pai ele não deixava eu sair. E os pais das minhas amigas deixavam. Então, o que eu achava na época? Que os pais positivos são aqueles que deixam sair. Olha, então positivo, sai. Então, se o positivo está saindo, as linhas de campo, negativo estão entrando. Como são os gráficos quando a gente pensa em campo elétrico? Aqui, aquela segunda equação, né? A gente substituiu a força pela lei de Coulomb, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Né? Cortamos Qzinho com Qzinho. Então, a gente tem essas duas equações. Uma é em função da força e da carga, outra em função da constante eletrostática, da carga que gera o campo e da distância. Quando usar uma e quando usar a outra? Depende das informações que você tem na questão. Se você tem força e Qzinho, que é a carga de prova, você usa a primeira. Se você não tem força e não tem o Qzinho, você deve ter o Qzão, carga que gera o campo. A constante eletrostática e o D, que é a distância em relação à carga de prova. Tá? Então, olha a informação que você tem para você saber qual equação escolher. Olha esse primeiro gráfico. Ele é gráfico do campo elétrico em função da carga Q. Então, eu vou comparar, vou apagar esse aqui. Então, eu vou comparar esse aqui com o Qzão. Como os dois estão no numerador, separados por sinal de igualdade, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se uma aumenta, a outra aumenta, na mesma proporção. Se uma diminui, outra diminui. Por exemplo, se uma dobra, a outra dobra também. Se uma é dividida por 3, a outra é dividida por 3. Tá? Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais.
O gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta. Por isso que esse gráfico ficou uma reta inclinada em relação aos eixos. Se você quiser depois uma aula sobre gráfico, põe aqui embaixo nos comentários que eu gravo uma aula só sobre gráficos e sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso é muito importante. Uma prova de Enem, por exemplo, dificilmente eles vão te dar valores para vocês fazerem cálculo. Por quê? Fazer cálculo, o aluno tem que saber. Multiplicar, dividir, tirar raiz, o aluno tem obrigação de saber. O que eles querem avaliar é se o aluno compreende a relação entre as grandezas. Se uma aumentar, o que vai acontecer com a outra? Se uma diminuir, o que acontece com a outra? Então, isso é importante entender. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo só falando sobre isso. O segundo gráfico, ele representa campo elétrico e distância. Então, agora eu não quero mais a carga. Então, agora é campo elétrico e distância. Olha o sinal de igualdade. Agora eu tenho um no numerador e outro no denominador. Então, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. O gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole, que é essa aqui, ó. Então, de novo, se você tem dúvida, quer mais informações, põe aqui embaixo, que eu gravo um vídeo só mostrando grandezas diretamente e inversamente proporcionais, como analisar em várias fórmulas diferentes, não só de campo elétrico, e como traçar os gráficos. Ou, pelo menos, como olhar para o gráfico e já entender que tipo de grandeza. Vou mostrar agora para vocês uma simulação do FET Colorado. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês se divertirem. O FET Colorado, fet.colorado.edu, ele traz várias simulações de física, química, outras matemática. Eu acho muito interessante que ele mostra de uma forma mais lúdica e mais simples para o aluno conceitos que fica difícil a gente ver no cotidiano, como, por exemplo, campo elétrico. Aqui a gente tem uma carga de 1 nanocoulomb positivo e uma carga de 1 nanocoulomb negativa. A gente vai colocar essa carga positiva aqui, olha, a gente observa o campo elétrico. Então, essas setinhas brancas, elas estão representando o campo elétrico. Olha, eu trago elas para cá. Observem que a carga ela é positiva e olha como está o campo, sempre saindo da carga positiva. Ó. Qualquer lugar que eu levo, o campo ele é saindo. Que a gente falou agora mesmo, né? Convenção de as linhas de força, quando a carga é positiva, as linhas de força elas estão saindo do campo elétrico. Aí você pode brincar aqui com outras direções, tensão que a gente não viu ainda, valores, grade, que também não é importante. Tá? Vamos colocar agora uma carga positiva. Então, vou guardar essa negativa e colocar uma carga negativa. Agora eu guardei a carga, agora colocamos uma carga negativa, olha. O campo elétrico, ele é entrando na carga, ó, qualquer que seja. Estão observando que a carga ela existe? O campo existe? Olha, nesse ponto onde eu estou passando o mouse, o campo aqui, ele existe, independente de ter a carga ou não. Então, por isso que a gente fala que o campo elétrico, ele independe da carga de prova. Então, a carga de prova, o nome já indica, ela é para provar a existência do campo. Colocou a carga de prova, a força atuou, prova que ali tem um campo elétrico. Colocou a carga de prova, não teve força elétrica atuando, não tem campo elétrico. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu queria passar só esses conceitos básicos. No próximo vídeo, a gente vai ver as propriedades das linhas de força do campo elétrico. E faremos alguns exemplos. Se você tiver dúvida ou quiser aprofundar um pouco mais nesses tópicos que estão relacionados ao conteúdo de campo elétrico, só coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre o assunto. Até a próxima!